As três idades da vida interior. Tomo 1. Primeira parte. Páginas 40, 41, 42 e 43. As virtudes morais infusas. As virtudes morais adquiridas, das quais acabamos de falar, são suficientes, sob a ação da caridade, para constituir o organismo espiritual das virtudes no cristão. Ou é necessário que recebamos as virtudes morais infusas, conforme a tradição e uma decisão do Papa Clemente V, no Concílio de Viena, o Catecismo do Concílio de Trento. Responde: a graça santificante que o batismo comunica vem acompanhada do glorioso cortejo de todas as virtudes, que, por um dom especial de Deus, penetram na alma ao mesmo tempo em que ela recebe a graça. Isso é um efeito da paixão do Salvador, que nos é aplicada por meio do sacramento da regeneração. E assim deveria ser, como enfatiza Santo Tomás. É necessário, ele diz, que os meios estejam proporcionados ao fim. Ora, pelas virtudes teologais infusas, somos elevados e direcionados ao fim último, sobrenatural. Portanto, é natural que também sejamos guiados pelas virtudes morais infusas, em relação aos meios sobrenaturais capazes de nos conduzir ao nosso fim sobrenatural. Deus não cuida menos de nossas necessidades na ordem da graça do que na ordem da natureza. Portanto, se na ordem natural, Ele nos deu a capacidade de praticar as virtudes morais adquiridas, segue-se necessariamente que, na ordem da graça, Ele nos deve conceder as virtudes morais infusas. As virtudes morais adquiridas não são suficientes para que o cristão aspire, como convém, aos meios sobrenaturais conducentes à vida eterna. Há, de fato, como diz Santo Tomás, uma diferença essencial entre a temperança adquirida, ensinada pelos moralistas pagãos, e a temperança cristã de que fala o Evangelho. Essa diferença é análoga à que existe em uma oitava, entre duas notas musicais do mesmo nome, separadas por uma gama completa. Frequentemente, distingue-se a temperança filosófica da temperança cristã, ou também a pobreza filosófica de Crates e a pobreza evangélica dos discípulos de Cristo. Como observa Santo Tomás, a temperança adquirida tem uma regra e um objeto formal distintos dos da temperança infusa. Aquela mantém o equilíbrio justo na alimentação para viver racionalmente, sem prejudicar a saúde nem o exercício da razão. A infusa, por outro lado, mantém o equilíbrio justo e superior nos alimentos, para viver cristamente, como um filho de Deus, sempre direcionado para a vida sobrenatural da eternidade. A segunda, portanto, implica uma mortificação mais rigorosa que a primeira, e exige, como de São Paulo, que o homem castigue seu corpo e o submeta à servidão, 1 Coríntios 9, 27, para poder ser não apenas um cidadão virtuoso durante sua vida na terra, mas concidadão dos santos e membro da família divina, Efésios 2, 19. A mesma diferença existe entre a virtude adquirida de religião, que deve dar a Deus, autor da natureza, o culto que lhe é devido, e a virtude infusa de religião, que oferece a Deus, autor da graça, o sacrifício essencialmente sobrenatural da missa, que perpetua em substância o da cruz. Entre essas duas virtudes, que levam o mesmo nome, existe uma diferença maior do que entre as notas extremas de uma oitava, pois pertencem a ordens diferentes. Tanto que a virtude adquirida de religião, ou de temperança pode sempre crescer pela repetição de atos, sem jamais alcançar a dignidade do menor grau da virtude infusa com esse nome. É de uma tonalidade essencialmente diversa, o espírito que a anima não é o mesmo. Em uma, é o espírito da reta razão apenas, enquanto na outra, é o espírito de fé, que procede de Deus mediante a graça. São dois objetos formais e dois motivos de ação muito diferentes. A prudência adquirida ignora os motivos sobrenaturais de ação, a prudência infusa os conhece. Como procede não apenas da razão, mas da razão iluminada pela fé infusa. Conhece a elevação infinita de nosso último fim sobrenatural, que é Deus, contemplado face a face. Conhece, como consequência, a gravidade do pecado mortal, o valor da graça santificante e das graças atuais que devemos pedir a cada dia para perseverar, e o valor dos sacramentos. A prudência adquirida, por outro lado, ignora tudo isso, que pertence a uma ordem essencialmente sobrenatural. Quanta diferença há entre a modéstia filosófica descrita por Aristóteles e a humildade cristã, que pressupõe o conhecimento dos dois dogmas da criação ex nihilo.
e da necessidade da graça atual para avançar o menor passo no caminho da salvação. Quanta diferença igualmente entre a virgindade da vestal, ocupada em manter vivo o fogo sagrado, e a da virgem cristã, que consagra seu corpo e seu coração a Deus, para seguir com maior perfeição a nosso Senhor Jesus Cristo. Essas virtudes morais infusas são a prudência cristã, a justiça, a fortaleza, a temperança e seus acompanhamentos, como a mansidão e a humildade. Todas elas estão em conexão com a caridade, no sentido de que esta virtude, que nos ordena em direção ao nosso último fim sobrenatural, não pode existir sem elas, sem essa múltipla retificação em relação aos meios sobrenaturais de salvação. Além disso, aquele que, por um pecado mortal, perde a caridade, perde também as virtudes infusas, porque, ao se desviar do fim sobrenatural, perde a retificação infusa dos meios proporcionados a esse fim. No entanto, não por isso perde a fé nem a esperança, nem as virtudes adquiridas, apenas cessam de guardar entre-se estabilidade e conexão. De fato, aquele que está em pecado mortal ama mais a si mesmo do que a Deus, e se inclina por egoísmo a falhar em seus deveres, mesmo nas coisas de ordem natural. Relação entre as virtudes morais infusas e as virtudes morais adquiridas. A partir do que já dissemos, é fácil compreender as relações entre essas virtudes e sua mútua subordinação. Em primeiro lugar, a facilidade na prática dos atos virtuosos não é garantida da mesma forma pelas virtudes morais infusas e pelas virtudes morais adquiridas. As virtudes infusas conferem uma facilidade intrínseca, mas nem sempre eliminam os obstáculos externos, que são superados pela repetição de atos, os quais geram as virtudes adquiridas. Por exemplo, quando, pela absolvição, as virtudes morais infusas, juntamente com a graça santificante e a caridade, são restituídas a um penitente que, embora tenha contrição pelos seus pecados, não possui as virtudes morais adquiridas. Tal é o caso de um alcoólatra habitual que, com contrição suficiente, se confessa durante a Páscoa. Pela absolvição, ele recebe, junto com a caridade, as virtudes morais infusas, incluindo a temperança. No entanto, ele não adquire a temperança adquirida. A virtude infusa que lhe é concedida oferece certa facilidade intrínseca para realizar os atos exigidos pela sobriedade. Contudo, essa virtude infusa não elimina os obstáculos externos, que teriam sido superados pela repetição dos atos que geram a temperança adquirida. Por isso, esse penitente deve se vigiar seriamente, para evitar as ocasiões que o poderiam levar a recair em seu pecado habitual. Relação entre a virtude adquirida e a virtude infusa. Compreende-se que a virtude adquirida da temperança facilita grandemente o exercício da virtude infusa correspondente. Como se deve praticá-las? Elas devem ser praticadas sem separação, de modo que a virtude adquirida esteja subordinada à virtude infusa para auxiliá-la. Dessa forma, e em um contexto diferente, assim como no artista que toca a harpa ou o piano, a agilidade dos dedos, adquirida por meio do exercício, favorece a execução da arte musical, que reside não nos dedos, mas na inteligência do artista. Se por paralisia ele perder a agilidade dos dedos, pode ser forçado a cessar suas atividades artísticas devido a um obstáculo externo. No entanto, sua arte permanece em sua inteligência prática. Mas nada mais, pois sua realização dependia de duas funções subordinadas que ocorriam em conjunto. Este caso é idêntico ao da virtude adquirida e da virtude infusa do mesmo nome. Da mesma forma, a imaginação está ao serviço da inteligência, e a memória ao serviço da ciência. Essas virtudes morais ocupam o justo meio entre dois extremos, um por defeito e o outro por excesso. Assim, a virtude da fortaleza nos inclina a manter o justo meio entre o medo, que foge do perigo sem motivo razoável, e a temeridade, que nos exporia a perder a vida por uma questão sem importância. Convém não interpretar erroneamente esse justo meio. Os epicuristas e os mornos pretendem manter o justo meio, não por amor à virtude, mas por conveniência, para evitar os inconvenientes dos vícios opostos. Eles confundem o justo meio com a mediocridade, que se encontra não exatamente entre dois males opostos, mas a meio caminho entre o bem e o mal. A mediocridade, ou a tibieza fogem do bem superior como se fosse uma exageração, a ser evitada.
disfarça sua preguiça sob o princípio: o melhor é, às vezes, inimigo do bom, e acaba dizendo: o melhor é, com frequência, se não sempre, inimigo do bom. E termina confundindo o bom com o medíocre. O verdadeiro justo, medida da verdadeira virtude, não é apenas o ponto intermediário entre dois vícios contrários. É um cume. Ele se eleva como um ponto culminante entre duas tendências opostas. Assim, a fortaleza está acima do medo e da temeridade. A prudência, acima da imprudência e da astúcia. A magnanimidade, acima da pusilanimidade e da vã presunção. A liberalidade, acima da avareza ou mesquinharia e da prodigalidade. A verdadeira religião, acima da impiedade e da superstição. Este justo meio, que é ao mesmo tempo um cume, tende a elevar-se sem declinar nem à direita nem à esquerda, à medida que a virtude aumenta. Nesse sentido, a virtude infusa é superior à virtude adquirida correspondente, pois depende de uma regra superior e aspira a um objetivo mais sublime. Observemos, finalmente, que os autores de espiritualidade, assim como o Evangelho, insistem de maneira particular em certas virtudes morais, que possuem uma relação especial com Deus e uma afinidade maior com as virtudes teologais. Essas virtudes são a religião, ou piedade sólida, a penitência, que oferecem a Deus o culto, e a reparação, que lhes são devidos, a mansidão, unida à paciência, a castidade perfeita, a virgindade, e a humildade, virtude fundamental que exclui a soberba, raiz de todos os pecados. A humildade, ao nos fazer rebaixar diante de Deus, nos eleva acima da pusilanimidade e do orgulho, e nos predispõe à contemplação das coisas divinas, e à união com Deus. Deus concede sua graça aos humildes, Tiago 4, 6. E ele os faz humildes para lhes conceder essa graça em abundância. Jesus gostava de repetir: recebam minha doutrina, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, Mateus 11, 29. Somente ele, tão fundamentado na verdade, poderia falar de sua humildade sem perder essa mesma verdade. Tais são as virtudes morais, infusas e adquiridas que, juntamente com as virtudes teologais às quais estão subordinadas, constituem nosso organismo espiritual. Formam um conjunto de funções de grande harmonia. Embora o pecado venial às vezes o desfigure com suas notas falsas, cada parte deste organismo espiritual cresce junto com as outras, como diz Santo Tomás, assim como os 5 dedos de uma mão. Isso demonstra que não é possível possuir grande caridade sem, ao mesmo tempo, ter profunda humildade. Assim como o ramo mais alto de uma árvore se eleva em direção ao céu, à medida que suas raízes se aprofundam mais no solo. É preciso vigiar na vida interior, para que nada venha a perturbar a harmonia deste organismo espiritual, como infelizmente acontece com aqueles que, talvez permanecendo em estado de graça, parecem mais preocupados com as ciências humanas ou com as relações exteriores, do que em crescer no exercício da fé, da confiança e do amor de Deus. Mas, para se ter uma ideia justa do organismo espiritual, não basta conhecer essas virtudes. É necessário também falar dos 7 dons do Espírito Santo, e não ignorar as diversas formas pelas quais a ajuda divina chega às nossas almas.